Olá, eu sou Bruno Felnes, professor de Física, e na aula de hoje nós vamos estudar o campo elétrico. Olha aí que figura maneira no slide, primeira figura bonita, um raio, um carro. Os objetivos da aula de hoje são os seguintes: nós vamos ver o conceito de campo, o que é campo. Depois vamos ver o campo elétrico. Vamos ver o que é o vetor campo elétrico, como é que é o campo elétrico gerado por uma carga, as linhas de forças e o campo uniforme. Primeiro a gente tem que ter o conceito de campo. Para a gente explicar isso, você vai ter que lembrar lá das leis de Newton. Quando a gente começa a estudar lá em Física 1, lei de Newton, a gente define força. E tem dois tipos de força. A força de contato, tranquilo. Tem contato, força de contato. E a força de interação à distância. O que é uma força de interação à distância? É aquela força que não precisa de contato entre os corpos. Por exemplo, se eu pegar essa caneta aqui e largar, o que vai acontecer com a caneta? Ela vai cair. Ela cai por quê? Porque a Terra está atraindo, a famosa gravidade. A Terra atrai. A Terra exerce uma força sobre essa caneta, mas a caneta não está encostando na Terra, não está em contato. Isso é uma força de ação à distância ou uma força de campo. Por que uma força de campo? Porque toda força de ação à distância existe devido a um campo gerador dessa força. No caso da Terra, é o campo gravitacional. Bom, quando a gente estuda a lei de Coulomb, a gente vê que não precisa que as cargas estejam em contato para que apareça a força elétrica. As cargas podem estar separadas. Lembra? Cargas de sinais iguais, repulsão. Cargas de sinais diferentes, atração. Na figura do slide tem os dois casos. O campo gravitacional, você tem a Terra puxando o corpo, e tem duas cargas positivas, aparece uma força de repulsão. No caso da força elétrica, o campo gerador é o campo elétrico. Então, uma definição boa para campo elétrico é que é: campo elétrico é a região em torno de uma carga onde qualquer carga de prova que nela colocada sofre a ação de uma força de origem elétrica, que poderá ser de atração ou repulsão, depende do sinal. Aí tem aí a mesma figura. Duas cargas, aparece uma força, nesse caso de repulsão, porque as duas são positivas. Tem contato? Não tem. É uma força de ação à distância. É uma força de campo. Força elétrica gerada pelo campo elétrico. Qual é a unidade do campo elétrico? Newton por Coulomb. E como é que a gente determina um módulo do campo elétrico? É só pegar a força que está atuando sobre a carga e dividir pela carga. Então quer dizer que o campo elétrico é igual a força sobre a carga, ok?